Para quem tem dúvida, né, para quem quer saber um pouco mais, o nosso tema de hoje, eu coloquei especial porque ele entrou aqui no meio, né, da nossa programação normal. E hoje a gente tem, hoje e na próxima semana, então, esses dois encontros com o especial Infernos. E já já você vai entender porque eu escrevi Infernos plural, tá? Então, nós entramos nesse desafio, né, de aprender um pouco mais, de mergulhar um pouco mais no conhecimento desse assunto, embora não seja um assunto que seja agradável no sentido de ninguém quer ir para lá, né, mas é sempre bom saber. Uma das maneiras da gente vencer o inimigo é conhecendo, né, as estratégias dele e é conhecendo também o destino dele. E a gente vai ver que inferno é destino dele, do maligno, do inimigo, né, não nós. Então, dentro desse tema, nós vamos tratar de algumas dúvidas que são comuns, outras que possam surgir também. Lembrando que aqui é interativo, você pode participar. E a gente vai tratar de algumas dúvidas, né, que vão surgindo, como por exemplo, Jesus pregou nos dias de Noé, né? Alguém pode ter ainda essa dúvida, a Bíblia esclarece. Jesus passou 3 dias no inferno, também algo aí que tem muita gente pregando nesse sentido. Quem são os espíritos em prisões que Jesus pregou no Hades? E aí o que é Hades? Vamos entender tudo isso. Jesus realmente foi realmente, ficou escrito errado ali, mas depois eu corrijo. Jesus foi realmente ao inferno, pegar a chave do inferno nas mãos? Então, essas e outras dúvidas a gente tira a partir de agora, né, desse esclarecimento sobre esse tema. Então, olha só, quando a gente fala de inferno, né, eu estava preparando os slides e eu me lembrei de não sei se é um folder, um panfleto, seria o nome, desses que se usa para fazer evangelismo. Eu lembro que certa feita foi produzido, né, um panfletinho desses para evangelismo que se faz nas ruas, nas casas, né, e ele tinha a seguinte pergunta: o que fazer para ir para o inferno? Né? E aí na capa, aquela capa bonita, chamativa, existia essa pergunta que foi lançada. O que é necessário fazer para alguém ir para o inferno? Se alguém resolver, eu quero ir para o inferno, eu acho meio difícil, né? O que é necessário fazer? E aí era interessante porque eram 2 páginas, né, que você abria. Então na capa havia essa pergunta sendo lançada e quando você abria, não tinha nada escrito. Estava completamente em branco o interior. Então quando a pessoa abria pensando que ia encontrar uma resposta clara, escrita, ela encontrava a resposta, mas não escrita. Porque, na verdade, ali queria dizer exatamente isso aqui que eu coloquei, né? O que é necessário alguém fazer para ir para o inferno? Nada. Por isso, o conteúdo em branco desse folder, desse caderninho ali. Porque, na verdade, todos os seres humanos, todas as pessoas já estão a caminho do inferno, segundo a Bíblia. A gente já nasce, já chega nesse mundo, né, debaixo de uma sentença de pecado, debaixo de juízo, debaixo de condenação por conta daquilo que Adão fez. Pela sua quebra. Então, na verdade, esse folderzinho eu quero usar só como uma introdução, mas ele fala muito conosco, porque ele tem muito a dizer. Porque, na verdade, se a pessoa vier para esse mundo e ela não fizer nada a respeito da condição que ela chegou nesse mundo, ela já está destinada ao inferno. Né? Então, na verdade, as pessoas não entendem isso, muitas vezes, mas o que a gente pode fazer para mudar, e a gente pode fazer porque há um caminho, uma maneira, né, uma estratégia que Deus nos deu, para mudar essa condição. E essa estratégia se chama Jesus Cristo. A maneira que há de nós sairmos daquele caminho, para nós que estamos aqui, que já saímos desse caminho, já não estamos mais destinados a ele, a gente tem que dar graças a Deus e graças pelo Senhor Jesus Cristo, pela obra que ele fez, né, por cada um de nós. Então, debaixo dessa introdução, a gente precisa entender algumas coisas. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então está aí, Paulo escreve, né, Romanos 3, que todos são pecadores, todos nós viemos a esse mundo, chegamos a esse mundo como pecadores, condenados ao juízo, né, condenados ao inferno e destituídos, separados da glória de Deus devido à queda lá no jardim. E aí a gente vai entender isso também, porque em Romanos 5, logo abaixo aqui, ó, os versos 12 e 19 dá um esclarecimento ainda maior. Romanos 5:12, Paulo escreve: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, aqui está tratando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, porque Adão, né, ele deu abertura para o pecado entrar no mundo, e aí a gente tem que lembrar que a palavra de Deus ensina que o salário do pecado é a morte. Então, pelo pecado entrou a morte. O homem era para ser, né, viver eternamente na terra,
para ser imortal, né? Então, aqui a gente começa a entender que a gente já veio para cá debaixo de condenação, por causa de um só homem que pecou e permitiu, né, quebrou ali o plano inicial de Deus, permitindo a entrada do pecado, assim entrando a morte. Então agora a morte passou para todos os homens, por isso que todos nós somos considerados pecadores. Até a bebezinho, a criança recém-nascida, gerada que está no ventre, aos olhos de Deus ela já está em pecado. Ela já é pecadora, ela foi concebida em pecado, né? Então, quando a gente chega nesse mundo, irmãos, a gente já está destinado, né, ao juízo, à condenação eterna. Só que Deus é tão bom, na sua infinita misericórdia, Ele colocou uma estratégia, né? Jesus, o Filho de Deus, se ofereceu ali em sacrifício por todos nós, para que a gente tivesse uma oportunidade de buscar nele uma saída dessa condição, e é através dele e somente dele que nós alcançamos um destino diferente, que é a vida eterna. O verso 19 também vai complementar essa mesma ideia que a gente está tratando aqui para a abertura, porque Paulo também escreve assim, ó: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então, se hoje nós temos a condição de justiça, somos justos aos olhos de Deus, né, tratados como filhos, é mediante um homem, que foi Jesus Cristo. E aí na teologia é tratado assim: primeiro Adão, que é o do jardim, Adão homem, né, que pecou, que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, dando entrada ao pecado, entregando algo muito valioso que Deus tinha concedido a ele. Porque se você pegar lá na criação, Gênesis 1, né, 28, vai dizer assim que Deus pega toda a criação, que Deus pega tudo aquilo que ele criou e entrega ao homem. E quando ele entrega ao homem, Deus diz assim, ó, tá aí a terra e tudo que nela há, sujeitai-a. Então, Deus entrega a Adão, entrega ao homem, e ele dá autoridade sobre tudo aquilo que foi criado. Amém? Aqui, o que acontece depois? Adão caiu, então o primeiro Adão, vamos colocar dessa maneira, que é a maneira correta, o primeiro Adão, mediante a queda, ele dá abertura para o pecado e para a morte, para essa condição de condenação. Então já garantiu a condenação de todo mundo. Por outro lado, existe aí um segundo Adão, chamado segundo Adão, que é Jesus Cristo. Segundo, talvez não seja nem a forma mais interessante assim, ou mais correta de tratar, porque na verdade Jesus ele não é apenas o segundo Adão, mas ele é o último Adão. Né? Não vai haver outro. A estratégia já foi dada, a saída já foi garantida mediante a cruz. E aí está dizendo o seguinte, que pela desobediência de o primeiro Adão, né, muitos foram feitos pecadores. E pela obediência de um homem também, Jesus Cristo, né, feito homem, muitos serão justos ou muitos serão justificados. Então quem nos justifica é o sacrifício do Cordeiro, quem nos justifica é Jesus Cristo ter ido à cruz, levado sobre si, e aí Isaías 53, se você tiver a oportunidade de ler depois o capítulo completo, né? Isaías descreve ali o momento da paixão, tudo aquilo que Jesus fez, e aí Isaías escreve que ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou as nossas transgressões, todo o peso, as enfermidades, tudo que havia de errado, toda a condenação, toda a sentença de morte, ele levou sobre si naquela cruz, quando ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Ali o texto diz que o castigo foi sobre ele, e esse castigo nos traz paz. Então está escrito lá, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Fomos justificados porque ele nos fez justiça. Amém? Ele nos justificou, ele nos fez justos, e agora nós temos uma oportunidade em meio. Não, o mundo não mudou, o mundo continua, jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O príncipe desse mundo é Satanás, é o maligno quem governa sobre tudo que há nesse mundo, e todos que há nesse mundo que não estão em Cristo. Porém, ainda que nós estejamos no mundo, uma vez que nós estamos em Cristo, agora a gente não estamos mais debaixo de acusação. Né? E aí a Bíblia esclarece que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, ele nos dá essa saída, essa garantia. Né? E quando a gente fala sobre esse assunto também, avançando um pouquinho, lembrando que você pode interagir aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa dentro desse assunto também para poder acrescentar, né? Fica na liberdade. Eu coloquei ali em especial infernos. Eu fiz questão de colocar o tema no plural, né? Eu fiz questão de colocar no plural por quê? Porque quando a gente fala inferno hoje em dia, esse termo inferno, a gente vai descobrir agora
que ele não é um termo muito... Né? Na verdade, a palavra inferno ela não existe no original da Bíblia. A gente vai conhecer algumas palavras aí que fazem referência ao que nós entendemos como inferno hoje, mas a gente vai ver também que essa palavra inferno ela foi adotada de uma maneira genérica depois de um certo momento dentro das traduções da escritura do seu original. Então vamos lá. Por isso eu coloquei infernos para você entender que existem vários tipos de inferno ou várias palavras que descrevem inferno. E hoje a gente trata inferno como sendo tudo uma coisa só. E agora a gente vai aprender que não. Então, por exemplo, a gente vai encontrar aqui ó, nessa gravura, nessa imagem aí você acompanha, né, tá ali em vermelho no centro, tudo é inferno. Mas na verdade a palavra de Deus ela usa aí 4 expressões que foram traduzidas como inferno e que geram uma grande confusão. Geram assim uma falta às vezes de entendimento, parece que é tudo a mesma coisa, a gente vai ver que não é. Então a gente tem algumas palavras ligadas ao inferno, traduzido hoje, que é o Sheol, o Hades, o Tártaro e o Geena. Essas 4 palavrinhas aí você guarda, porque nós vamos falar bastante delas aí nesses 2 encontros, hoje e na próxima semana. Então quando a gente fala Sheol ou Seol em algumas traduções, né, a maneira como vem escrito, essa palavra ela remete ao inferno traduzido hoje no Velho Testamento. Tá? E Sheol ou Seol vem do aramaico, do hebraico, ali faltou colocar o hebraico, eu acabei me digitando, mas da língua original, né, a qual foi escrita a palavra de Deus no seu original. E a gente vai perceber, por exemplo, e é fácil de entender, que Jesus quando ele veio para a Terra, né, quando ele esteve aqui, ele esteve ainda na época da lei, e a palavra veio, nesse período ainda se usava, né, até a sua vida usava-se a palavra Sheol, a gente também vai entender isso. E essa palavra Sheol, ela remete ao lugar de sepultura, não ao inferno, como a gente entende hoje, né, que é aquele lugar de fogo, o lago de fogo e enxofre, a gente vai entender tudo isso. Mas eu queria colocar assim, ó, quando Jesus veio, a língua usada por ele era o aramaico, era uma língua mais antiga. E aí, a palavra original ali, se você pegar os originais, no Velho Testamento principalmente, usava-se essa expressão Sheol ou Seol para descrever o lugar dos mortos, né, ou a mansão dos mortos, como alguns chamam. Que seria um lugar onde a pessoa, uma vez que ela morreu, ela desce, né, no entendimento até hoje de alguns rabinos, de alguns dos povos assim que tem uma cultura judaica mais tradicional, até hoje entende-se, mas vamos pegar o Velho Testamento para não dar confusão. Então, no Velho Testamento entendia-se que o Sheol era o lugar onde a pessoa, uma vez que ela morresse, ela descia para esse lugar. Seria ali o lugar dos mortos, a habitação dos mortos, até que algo fosse acontecer, segundo as profecias bíblicas. Então, seria ali um lugar que muitas vezes a igreja romana, né, ela traduziu e colocou, né, como uma expressão chamada purgatório. Um lugar de espera, de sofrimento até, aonde ficaria ali esperando o momento de ser julgado. Mas, na verdade, o purgatório não existe na Bíblia, tá, gente? Isso é coisa de Roma, depois que entra no meio da história da igreja aí, faz algumas traduções, começa a distorcer um pouquinho. Então, vamos entender o seguinte. Sheol, Velho Testamento, vem do original, do aramaico, do hebraico, e era a palavra usada no Velho Testamento para indicar esse lugar dos mortos. No Novo Testamento surge uma outra palavra, então, que é o Hades. Por quê? O Hades e o Sheol, para você entender, é a mesma coisa. A diferença é só uma questão de idioma. Né? No aramaico, no original lá, no hebraico, é usado Sheol. Já no grego, porque aí a palavra de Deus, depois que ela é encontrada, começa as traduções para uma linguagem mais acessível, né? Porque o aramaico era muito difícil, o hebraico também, idiomas que não usam vogais, né? Só consoantes, difícil de entender, de ler, de pronunciar, mas trazia aquilo que era real, que era original. A partir da tradução para o grego, a palavra usada então passou a ser Hades. Então Hades e Sheol têm esse mesmo sentido, lugar dos mortos, o lugar onde os mortos estariam até o momento de serem julgados. Existe uma outra palavra também, e aí vai depender dos textos. Os textos bíblicos citam várias vezes, né, a questão do inferno. E hoje a gente pega, principalmente no Novo Testamento, tudo é inferno, mas na verdade não é. Né? Na verdade, quando a gente acompanha lá, comparando com o original, você vai ver que em alguns momentos, na linguagem atual, a tradução está da língua portuguesa inferno, mas tem lugar que aparece Hades no original, aí outro lugar está inferno, mas no original aparece o Sheol, e assim vai. Né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Sheol e Hades é a mesma coisa, só muda o idioma, ok?
Hades é mais usado já até por Jesus no Novo Testamento, algumas falas de Jesus, a gente vai ver que ele coloca essa expressão Hades para representar o lugar dos mortos. Tártaro também é uma palavra que aparece, né, no original em alguns textos, e essa palavra tártaro, com um O ali no final, ou com dois, igual está no desenho aqui, ela pode variar essa escrita aí, mas tártaro, faz um apontamento, uma referência mais objetiva para a sepultura, ok? Então toda vez que, às vezes aparece falando que é inferno, mas se você for olhar no original e tiver tártaro, está se referindo à sepultura, o lugar, a cova, onde a pessoa foi enterrada. E uma palavra que é a palavra do maior interesse nosso aqui, que é a palavra Geena, com H ou sem H, em alguns lugares aparece com, outros aparece sem, né? Que trata então do destino final. Ou seja, Sheol, Hades, Tártaro, trata de um lugar transitório, de um lugar temporário, né? À espera do juízo, que eu até citei na semana passada, o trono branco. A gente vai falar disso aqui ainda, se não der tempo hoje, mas na semana que vem a gente está aqui dentro desse contexto. Então, quando a gente fala de Geena, a gente está falando, toda vez que aparece, né, na palavra de Deus, inferno, mas que no original é traduzido por Geena, isso tem uma referência com o destino final, um lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus demônios, né? E aí é sempre válido lembrar que Deus não fez o Geena, o inferno, né, esse destino final, para os homens. O objetivo não é ninguém ir para lá. Mas a gente vai ver também que por uma questão de rejeição à palavra de Deus, rejeição a Cristo, por rebeldia, por rebelião e outros atos também que Deus condena, alguns vão parar nesse lugar que não foi preparado. Então, o Geena seria o destino final. É aquilo que a gente entende por condenação eterna. Amém? Refere-se ao lago de fogo e enxofre, descrito em vários textos bíblicos, e a gente vai procurar ver o maior número deles possível. Pelo menos os que tem assim, que dá uma luz, né, uma clareza, elucida melhor esse entendimento. Porque, na verdade, eu até fiz uma pesquisa ali na Bíblia Digital, a questão de quantidade de vezes que se repetem as palavras, e é muito, de Gênesis não, mas de capa a capa na Bíblia, do início ao fim, a gente vai ter algum apontamento para o que seria o inferno, só que, como eu falei, variando dentro dessas 4 palavrinhas aí com sentidos diferentes. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão do destino final. E a gente também vou continuar abordando, assim, quando aparecer Sheol, Hades, né? Mas eu queria que vocês entendessem nesse primeiro momento que existem palavras diferentes para descrever o que a tradução moderna hoje coloca como inferno. Então, inferno, o inferno como deveria ser, né? Na verdade, o entendimento dele, a palavra original que descreve melhor é o Geena. Amém? Então, continuando aqui. Inferno é um termo adotado na tradução para o latim que permanece até hoje. Então, falei da tradução do aramaico, do hebraico, para o grego, né? E quando isso aconteceu, já houve ali uma mudança de palavra, uma mudança do termo usado, né, do Sheol para o Hades, quando passou para o grego. O que acontece? No início, né, dos séculos, aí, entre o século II e o século IV, para ficar mais preciso, a gente vai ver que entra então os monges, entra a igreja, entra Roma, começa a entrar assim, uma série de interferências na tradução que ainda estava próxima do original. Embora estivesse no grego, ainda guardava, né, ele mantinha muita coisa ainda do original. Quando entra a tradução para o latim, então foi escolhida uma palavra, um termo que pudesse expressar o Hades, o Sheol, né, o Geena, que pudesse expressar melhor isso. E dentro do latim foi colocada essa palavra, né, que é o inferno, acho que está no próximo slide a gente já vai falar, mas assim, no português foi para o latim de uma maneira errada, porque na verdade ficou como um lugar de tormento, né, como a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu avançar já que acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então, olha só, para entender um pouquinho sobre essa questão da tradução e vocês perceberem como perder um pouco do sentido, né? Ou distorcer um pouco do sentido. Por isso eu digo que é sempre válido, irmãos, qualquer assunto que você for estudar da Bíblia, não ficar preso numa só tradução, olhar traduções diferentes, né? Hoje a gente tem traduções assim, por exemplo, tem tradução que veio do português, veio do grego, outra veio direto do hebraico. Tem uma Bíblia que eu gosto de recomendar, que é a Bíblia tradução Peshitta, tá? Escreve P-E-S-H-I-T-A, Peshitta. Que é uma tradução assim, o mais próximo possível do original do hebraico. Então, se você tiver acesso ou possibilidade de ter acesso a essa tradução, ela foi traduzida direto do hebraico para o português, sem passar pelo grego, sem passar pelo latim, então ela conserva um pouco mais. Se você tiver essa originalidade, né?
Mas se você tiver a oportunidade de fazer um curso de hebraico, que hoje tem vários sendo oferecidos, e ter o acesso direto a uma Bíblia, né, no idioma original, no hebraico, melhor ainda, faça isso, porque você vai estar garantindo aí o teor original, né, o conteúdo da maneira como realmente ele foi escrito, da maneira como ele era tratado. Então vamos lá. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Bem? Glória a Deus. Qualquer dúvida é só chamar. Então vamos lá. Esse termo inferno, ele é um termo latino. Ele vem do latim, né? Do latim inferus, ou inferno, que significa as profundezas, mundo inferior, lugares baixos. Então foi a palavra do latim, na época da tradução do latim, que consideraram mais próximo. Só que aí ficou uma coisa generalizada, entende? Generalizou num único termo 4 coisas diferentes. E isso gera assim, algumas confusões, né? Acaba atrapalhando o aprendizado ao invés de ajudar. Então vamos comigo. Nos primeiros séculos de nossa era, séculos 2 a 4, a palavra inferno não designava um lugar de tormento e de fogo, mas sua ideia era mais próxima ao Hades grego, ou seja, uma sepultura, um lugar uma mansão, um lugar onde os mortos ficam ali, até o juízo. Ou seja, um submundo onde os mortos ficam vagando, esperando o dia do juízo. Ao usar o termo inferno, a maioria das versões em português seguem a tradição da Bíblia Vulgata Latina, não fazendo distinção do original hebraico, nem mesmo do grego. Então é aquilo que eu estava falando a respeito do problema da tradução, que é a primeira coisa. Né? Por isso eu escrevo infernos, porque existem infernos diferentes ou interpretação diferente para cada uma dessas palavras, só que na tradução que a gente usa hoje, tudo é inferno. Né? A maior parte das traduções mais utilizadas, embora hoje você encontre ainda traduções que conservam, né? Quando é Hades, quando é Sheol, quando está se referindo ao Tártaro, quando está se referindo realmente ao lago de fogo, de enxofre, aquilo que está esperando foi preparado para o maligno. Então vamos lá. Aqui eu queria que vocês acompanhassem o seguinte, ainda dentro dessa questão das traduções, né? Devemos estar sempre atentos à comparação das diversas traduções existentes para maior aprendizado e, sempre que possível, recorrer ao original ou o mais próximo disso que estiver aí dentro do seu acesso. Então eu peguei um texto aqui, um texto aleatório, porque são muitos textos que vai tratar disso, mas aleatoriamente eu peguei Oséias 13 e 12 e eu trouxe aqui 3 traduções, né, de Bíblias diferentes, para você entender o que eu estou falando um pouco melhor. Não quis colocar muito mais, porque senão ia ficar muito extenso, tinha que virar vários slides, mas assim, só para você já vai dar um entendimento aqui, uma clareza. Amém? Então, olha só. Dentro de Oséias 13 e 14, por exemplo, você vai ver aqui 3 traduções. A Almeida Corrigida Fiel, né, a nova tradução na linguagem de hoje e a King James atualizada. Se você acompanhar aí na sua tela, você vai ver que as palavras elas mudam, né, um pouco, o termo utilizado muda sentido. Então, por exemplo, aqui na ACF, na Almeida Corrigida Fiel, ele está assim, é o mesmo texto, tá? Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Aqui é o Senhor falando. Lá na nova tradução, da linguagem de hoje, ele já aparece assim, Será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será que vou livrá-los do mundo dos mortos? Você percebe ali, ele já mudou, né? Ó morte, venha com os seus tormentos. Ó mundo dos mortos, venha com os seus castigos. Eu não terei mais compaixão deste povo. Então, ele trata aqui como inferno, aqui ele já está tratando como mundo dos mortos, como a morte, né? Na King James também, Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol. Ó Sheol aí, né? Lembrando que Oséias é Velho Testamento, usava-se a expressão Sheol. Mas está apontando para o mesmo sentido, inferno ou mundo dos mortos, né? Eu os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? O Sheol, o mundo dos mortos, não está falando, o Sheol é o mundo dos mortos. Onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão, nem misericórdia. Você percebe que de uma tradução para outra, o contexto, o sentido muda, né? Porque aqui na primeira está falando inferno, na segunda está falando mundo dos mortos, na terceira está falando em Sheol, sepultura. Então, assim, se você não for lá no original, olhar o que estava no original, muitas vezes, e você pega a primeira tradução, e é isso que eu quero que você entenda. A primeira tradução aqui é a Almeida, né? É a ACF.
ela traz um contexto moderno. Ela é fiel, mas esse fiel não é que ela é fiel ao original. Ela é fiel, muitas vezes, ao grego, se ela foi baseada no grego. Ela é fiel à tradução do latim, se ela foi baseada no latim. Por isso que eu disse sobre a Bíblia Peshitta, né? A Peshitta, ela é traduzida baseada no hebraico, no original. Se você tiver condição de ter acesso aí. Então aqui eu coloquei só 3, gente. Se for colocando outras traduções, você vai vendo que o negócio vai ficando mais sério, o negócio vai ficando mais complicado. Mas a questão é, como aqui Oséias é Velho Testamento, a expressão correta em todos os lugares aqui seria Sheol, que faria o apontamento não para o inferno como destino final, né, daqueles que foram condenados, sentenciados para lá, mas o Sheol seria o lugar de espera, vamos dizer assim, o lugar dos mortos, de esperar, né, o dia do julgamento. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Qualquer coisa você chama aí. Vamos para frente. E a gente vai entender algumas coisas sobre aquelas dúvidas que eu coloquei no começo, algumas perguntas, alguns questionamentos que todo mundo tem, né? A maior parte das dúvidas são comuns e eu acredito que vai servir para todos. E é muito bom saber, porque uma hora você vai precisar também esclarecer isso para alguém. Então vamos começar aqui, usando alguns textos, continuar na verdade, com o uso de alguns textos que vão nos dar alguns esclarecimentos. Como eu disse, gente, são muitos textos. A gente passaria aí talvez meses falando só sobre esse assunto. É um assunto muito extenso que vai do começo ao fim, literalmente do começo até o fim das Escrituras, né? Trata, e quando passa pelos evangelhos com a vida de Jesus, Jesus foi quem mais falou sobre a questão, né, do Hades, a questão aí do Geena também, que é o destino final de condenação. Mas vamos aprender, vamos acompanhando esses textos, né, juntos, para esclarecer, e aí a gente faz o que der tempo hoje e continua no próximo encontro para tentar um desfecho. Vamos lá. Então, alguns textos que são importantes. A gente viu que lá Mateus 25:41 fala que todos os homens já nascem, né, debaixo de condenação, sentenciados ao inferno. Aqui Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 9, versos 27 e 28, ele escreve assim: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então aqui já fala do porvir, fala da nossa condição, né, diante dessa questão da condenação, entre a condenação e a salvação. Nascemos condenados, debaixo de condenação, debaixo de juízo. Mediante o sacrifício de Cristo, nós temos acesso a uma estratégia nova, como eu já citei, que vai nos dar, então, um caminho, né, para a salvação. Inclusive, a gente está falando de caminho aí no módulo 1, com o pessoal do módulo 1. Então, é esse caminho, é andar por esse caminho, seguir esse caminho aí, que é Jesus, que vai nos levar à salvação. E aqui está dizendo o seguinte, o autor de Hebreus, ele está dizendo que só se morre uma vez nesse corpo aqui. Amém? Nessa vida, né? Então, isso quebra já aí todas as falsas doutrinas de reencarnação que a gente ouve por aí e vê falar em outras crenças, né? Já quebra toda e qualquer possibilidade de crer em reencarnação. Não tem aquela coisa de segunda chance, não tem, né, uma nova oportunidade de nascer de novo em outro lugar ou em outra forma, nada disso. Aqui ele está deixando bem claro que ao homem está ordenado, é uma ordem. Deus deu essa ordem, né? Morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, ou seja, a pessoa morreu, fechou os olhos, depois disso vem o quê? Juízo, julgamento de Deus, trono branco. Tá? E a gente vai entender isso mais para frente, porque Apocalipse descreve, né, de uma forma muito clara, para não deixar dúvidas sobre essa questão, que uma vez morto, já vai ali abrir os olhinhos diante do Pai ali para ser sentenciado, ou a vida eterna, ou a condenação eterna, tá? Como a gente vai ver. Então, Cristo, ele se ofereceu uma única vez para tirar os pecados de muitos. Aqueles pecados que entraram sobre muitos através de Adão, foi levado por ele. Aparecerá a segunda vez, né, sem pecado, ou seja, está falando aí da volta de Jesus, né, aos que o esperam para a salvação. Então, quando ele aparecer de novo, quando ele voltar de novo, que é a promessa bíblica para nós, ele já vem para aqueles que estão esperando pela salvação, né, vai arrebatar aí a igreja, vai tomar para ele os seus, e depois ele vem com juízo na sequência, para aqueles que ficaram aí dignos de juízo. João 5, 27 ao 29 também nos dá um entendimento aí. E ele diz assim: e deu-lhe o poder de exercer o juízo. Quem deu? Deus Pai
Deus deu a Deus Filho, Jesus Cristo, o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem, né? Tratado na Bíblia muitas vezes como o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, e aí a palavra sepulcro, eu até devia ter colocado ali entre parênteses, aqui está falando do Hades, né, que hoje no Novo Testamento é tratado de Hades, e que é tratado também como Tártaro em algumas traduções. Aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, melhor dizendo, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Então, quem fez o bem, quem se garantiu, e a gente só tem uma vida, está dizendo no texto anterior, que só morre uma vez, ou seja, só vive uma vez. Você tem essa vida para se fazer merecedor, né, da ressurreição para a vida eterna. Sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram bem, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então aí está deixando bem claro, né, esses dois textos aí são alguns versículos do texto. Esses textos todos, esse material está todo disponível, né, lá no Google Drive. Você pode entrar, baixar, pode solicitar para a gente, o material lá é gratuito. E o ideal é você pegar esses textos e procurar ler o capítulo inteiro. Se possível, até um capítulo antes e um capítulo depois. E aí sempre você pega um contexto, um entendimento maior. Então não fica limitado não só nos encontros, só nos versículos que a gente usa, porque eles servem para dar base, mas o ideal é que a gente tenha todo o conteúdo, né, no nosso nível de conhecimento. Amém? Então, o homem só vive uma vez, ele morreu, a hora que ele já fica aguardando, fica no Hades, né, aguardando essa sentença que virá. Essa sentença, esse momento de juízo, de julgamento, né, das suas obras, do trabalho que ele fez, o que ele fez de bem, o que ele fez de bem ou de mal, no caso. E quem fez o bem vai se dar bem, quem fez o mal vai se dar mal, né, usando um chavão aí. Amém, gente? Tá? Vocês estão acompanhando? Para acompanhar? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, que o tempo passa rápido e a gente não consegue, às vezes, administrar todo ele. Aqui eu peguei um texto, que é um texto de bastante discussão, né? E que a gente vai continuar falando dele no próximo encontro, mas eu queria colocar algumas situações, né, sobre ele. Então vamos lá. Uma das questões, que eu até estava lá no slide inicial, né, quem chegou ali no comecinho, uma das dúvidas frequentes é em relação a Jesus ter descido ao inferno, né, e pregado para os mortos. Para aqueles mortos, para as pessoas que estavam lá. E aí, como eu disse no começo, a gente tem que escrever essas coisas a lápis, porque de tempo em tempo o entendimento melhora, aumenta, a gente vai mergulhando aí, conhecendo cada vez mais, né? E aí eu tenho que confessar aqui que muitas vezes eu preguei isso errado, né? Cada vez que a gente mergulha assim, a gente vai buscando situações novas, entendimentos novos. Mas não estou sozinho, isso é o que me deixa um pouquinho mais tranquilo, né? A gente, lógico, procura melhorar e se corrigir cada vez mais. Mas ao longo dessa semana, eu estive observando quantos pregadores, teólogos, inclusive pessoas de renome que estão aí nas redes sociais fazendo sucesso, né? Que tem vídeos lá colocando isso como declarações assim distorcidas. E isso acontece também, eu quero deixar aqui uma intenção que eu tenho, uma vontade, a respeito de um tema que é síndrome de papagaio. Não sei quem já ouviu falar disso, né? Mas a síndrome de papagaio, ela funciona assim. Você ouve tantas vezes aquilo, de uma tal maneira que você começa a repetir, e às vezes você não para ir lá e mergulhar mais fundo, buscar, né, rebuscar um assunto específico. E aí passa um tempo, daqui a pouco vai esclarecendo cada vez mais, Deus vai trazendo a luz, né, e você vai interpretando cada vez melhor. E aqui a gente tem um texto que ele é bastante polêmico. Bem, esse texto aqui, ele é bastante polêmico, por quê? Porque ele gera uma dúvida sobre a questão, algumas perguntas, né, algumas questões, que questionamentos foram feitos aqui no nosso encontro, mas que acontecem em todos os lugares. Então vamos lá. O texto é 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 a 20. E aí, eu fui pegar algumas coisas nessa bíbliazinha aqui, ó. Tem várias traduções, mas acho que dá para ver daí. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa versão, a Bíblia, a mensagem, ela é uma Bíblia mais resumida, numa linguagem bem elucida muito, assim, ela te dá muita clareza, né? E também, se você tiver a oportunidade, eu quero indicar esse livrinho aqui, ó, A Divina Revelação do Inferno. Quem não leu ainda, é um livro fino, da Mary Baxter, né? Eu não lembro agora a quantidade de páginas aqui, mas eu já te falo. Ele tem 174 páginas, é fininho,
se você tiver a oportunidade, dá um esclarecimento muito grande também sobre esse tema que nós estamos tratando. E também vou deixar lá no Google Drive, vou disponibilizar o link de uma apostilinha que eu montei, porque não vai dar tempo de falar tudo aqui em dois encontros, né? Que é o objetivo. Então eu montei uma apostilinha com outros esclarecimentos, outras questões, e com os textos bíblicos assim numa ordem, numa sequência, que dá uma clareza, um entendimento muito bom sobre esse tema que nós estamos tratando. Então esse material eu vou disponibilizar o link dele para quem está no nosso grupo aí. Quem não tiver pode mandar um WhatsApp para mim, tá aí o número, né? Eu encaminho também, tá bem? Então vamos lá. O texto aqui é 1 de Pedro 3, 18 a 20. Deixa eu ver se a gente consegue fechar esse slide aqui. Ele falta 10 minutinhos e o Google Meet está derrubando a gente aí no horário cravadinho. Não deixa eu passar nenhum minuto. Amém? Então vamos lá. 1 Pedro 3, 18 ao 20, que está escrito assim, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então aí tem algumas perguntas, né, que a gente vai começar a responder aqui, e essas respostas eu vou deixar mais para o próximo encontro, assim, a maior parte delas, porque não vai dar tempo, eu já sei. Mas pelo menos essa daqui nós vamos matar hoje, tá? Então vamos lá. Debaixo de todo esse entendimento aí, né, dos termos, do uso, da palavra a que se refere, uma dúvida comum, uma dúvida que surge com frequência, se quando, naqueles dias, né, que Jesus foi à cruz, nos dias que ele esteve sepultado, existe uma linha aí, um raciocínio, né, uma linha teológica que defende, prega, muitas vezes, que Jesus teria ido ao inferno pregado para os mortos, né, pregou para quem estava então no Hades, no Sheol, desceu à mansão dos mortos, pregou para aqueles que morreram antes dele vir, da sua vinda. Existe um outro grupo, né, que defende aí que ele teria descido para pregar não apenas para os mortos, mas também para os anjos caídos, né, descrito lá em Gênesis 6. E tem, na verdade, uma série aí de afirmações, e eu mesmo confesso que algumas vezes eu fiz a afirmação debaixo dessas teologias aí distorcidas do passado, mas a partir de hoje aceitei Jesus, estou brincando. E a gente assim está sempre procurando se corrigir e melhorar. Então olha o que está dizendo, vamos entender o texto. O que acontece nesse texto? O que acontece é que 1 Pedro 3,19, né, que está aí no meio, eu deveria ter colocado aqui, versículo por versículo, para vocês visualizarem melhor. Mas depois você abre lá 1 de Pedro, e você vai ver que no versículo 19, vai dizer que ele pregou aos espíritos em prisão, né? E mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, está dizendo, ó, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Qual que é a origem do erro que acontece muito aqui? É a questão do texto isolado, né? Que a gente não deve cometer o erro de se apegar a um único versículo, melhor dizendo. É o versículo isolado que é a causa de todo o problema. Quando alguém se apega àquele versículo isolado de número 19 e prega sobre ele, dá essa falsa impressão, que uma vez morto, né, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão aí é a raiz de uma série de distorções do contexto, né, do que está aí em volta. Então vamos entender uma coisa, que essa semana eu bati muito em cima disso, pesquisando para preparar isso aqui, e a gente vai descobrindo tanta coisa nova, tanta coisa boa, e a gente começa a olhar, né, com outros olhos até. Mas vamos lá. O texto diz assim, ó, ele pregou em espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes. Então, ele pregou para aqueles que foram rebeldes em outro tempo. Vamos tentar terminar aqui, mas já deu o sinal, porque me falta 5 minutinhos, que ele avisa quando vai cair a minha conexão. E aí a gente vai até onde der e continua na próxima semana. Está dizendo assim, ó, esses espíritos em prisão, no outro tempo, foram rebeldes, né, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. E aí o desfecho aqui, na verdade, o que esclarece a respeito do engano, né, nessa afirmação ali do versículo 19, é exatamente o versículo 20 que vem depois. E muitas vezes é ignorado, né? Fica preso só no 19 ali, e o 20 vai esclarecer. Ele vai dizer que não se trata de pregar nem para os mortos, que estavam lá na sepultura antes da sua vinda, e nem para os anjos caídos também, né? Lá de Gênesis 6. Mas vai dizer com uma clareza bem grande até aqui, ó, e aí tem outras traduções que a gente vai explorar depois desse texto para compreender melhor, que ele está dizendo assim, ó, nos dias de Noé. Então, enquanto se preparava a arca, ou seja,
Durante a preparação da arca, que levou ali mais de 100 anos, Noé pregava para todas aquelas pessoas, né, a respeito do arrependimento, a respeito daquilo que ia acontecer, que era o dilúvio. E Noé, ele era um pregoeiro da justiça, né? A Bíblia vai dizer que o evangelho começa a ser pregado em Noé. Então Noé, ele faz a pregação do evangelho para aquelas pessoas durante o período da construção da arca, que eram pessoas que tinham seu espírito em prisão, presos no pecado, presos no engano, pessoas comuns como nos dias de hoje, que ouviam a mensagem de Noé. Noé estava avisando: olha, vocês têm que se arrepender, vai vir o dilúvio, vai morrer todo mundo e tal. Ele avisando, pregando esse evangelho de salvação para aquelas vidas que estavam aprisionadas no pecado, que estavam destinadas ao inferno aí que a gente está estudando, né? E a questão é que eles não deram ouvido. Oi. Posso ler um texto aqui rapidinho? Pode. Vamos tentar aí, Marcos. Temos 4 minutos. Se cair, a gente continua semana que vem. Não importa não. Pode ler. É Apocalipse 1:18, capítulo 1, versículo 18. Fala bem assim: eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho a chave da morte e a chave do Hades. Amém. Aqui Jesus falando, né? Amém. Isso. Então, muito bom. Na verdade, Marcos, aqui hoje não ia caber um slide, mas eu até anotei esse texto dentro dessa mesma pesquisa aí, desse assunto. E aí a questão de se dizer, né, que Jesus morreu e foi lá no inferno, tomou a chave, né, do inferno e da morte. Eu ia entrar nesse tema depois, mas a gente começa agora e continua, tá? Nessa questão também. Na verdade, o entendimento correto é que, como o Marcos acabou de ler aqui lá em Apocalipse, a gente vai voltar nesse texto de Apocalipse, na íntegra, né? Mas aí o que está dizendo? Jesus, ele não precisou ir lá no inferno pegar a chave da morte do inferno. Por quê? Porque na verdade Jesus já tem a chave da morte do inferno, né? Então o texto de Apocalipse não afirma que ele foi lá buscar essa chave. A chave nunca foi de Satanás. Na verdade ele está afirmando: eu tenho, já está na minha posse, né? Ele diz: eu tenho, é tempo presente, né? Ali na declaração, eu tenho a chave da morte do inferno. Então, para encerrar aqui, pessoal, nós vamos voltar nesse debate aqui, nesse assunto, e a gente quer debater isso aqui o máximo possível para ter compreensão, né? Mas eu queria, obrigado Marcos, mas eu queria só finalizar uma coisinha aqui, nas últimas frases aqui. Jesus, então, não é que durante, aqui não está falando que é quando ele morreu lá na cruz que ele foi, desceu, fez tudo isso, né, de salvar, não. Está falando que é nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o Espírito de Cristo pregou através de Noé, assim como ele prega, né, o Espírito Santo prega hoje através de você, através de mim, a mensagem do Evangelho de arrependimento e de salvação para todos aqueles que estão em prisão, presos no pecado, presos na mentira, presos no engano. E está dizendo que de todos aqueles que Noé pregou, poucos se salvaram, na verdade, 8. Era a família de Noé, né? Ele mais a sua família. Tá acabando, pastor.